Vamos dar seguimento ao nosso culto, agora no momento da pregação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós realmente estamos chegando no fim desse Evangelho. Temos mais 5 paradas, vamos dizer assim. 5 sermões mais e finalizaremos esse maravilhoso livro que nós temos já acompanhado tem um bom tempo. Hoje nós trataremos capítulo 15, a parte final do julgamento de Jesus. Na semana que vem a crucificação, na outra a morte, depois a ressurreição e por fim os pareceres finais pós-ressurreição de Cristo. Então, 5 próximas paradas aí nesse livro, antes de finalizarmos. Hoje, Marcos 15, versos 1 a 15. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido o homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar? Senhor, abra os nossos corações, a nossa mente, para entendermos essa parte da Tua palavra, essa parte da história que nós estamos acompanhando, essa última semana, esse dia tão fatídico na vida de Jesus Cristo e também para a nossa vida, que nós possamos entender o que essa palavra diz e que o Senhor possa nos edificar nessa noite, é o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. A gente atualmente vive uma época em que um negócio chamado cancelamento se tornou muito comum. Você já deve ter visto algum aí pela internet que se tornou palco disso. Normalmente acontece assim, um dos influencers aí do momento, pessoas, normalmente tem muitos seguidores nas redes sociais ou algo assim na mídia, levanta a bandeira contra alguém que disse ou fez alguma coisa e pronto, todos os seus seguidores começam a apoiá-lo no linchamento daquela pessoa. Às vezes o cancelado da vez, ele realmente disse algo repugnante, e aí ele até merece ser cancelado mesmo. Mas muitas vezes a questão é simples má interpretação, ou outras vezes é uma baita mentira, aquela conhecida fake news dos nossos tempos também. Ou pior ainda, é um caso que nem foi julgado, mas as pessoas acham que podem já julgar. Mas os canceladores, eles não se importam muito com essas coisas, né? A ideia é simplesmente seguir a onda que começou.
não consideram os fatos, não se importam com interpretar aquilo que foi dito corretamente, nem esperam que o juiz dê um veredito final sobre aquilo que foi dito. O importante é seguir a onda, linchar aquele que precisa ser linchado em favor dos seus próprios interesses. E no texto de hoje a gente vai ver algo assim acontecendo. Jesus, ele é o cancelado ali da história. E os sacerdotes influenciam todo o povo que grita alto pela morte de Cristo. Enquanto Pilatos ali, o governador, tem a decisão final nas suas mãos. Ele ouve todas aquelas considerações, aquilo que ele vê de Jesus, aquilo que ele escuta das pessoas dizendo sobre Jesus, aquilo que ele vê a respeito dos que falam sobre Jesus. E ele tem que tomar um veredito ali final. Mas como acontece hoje em dia, parece que o poder das massas canceladoras, ele parece ser maior do que o poder da própria verdade. E é com esse contexto que a gente precisa aprender hoje. Vamos investigar essas considerações de Pilatos aqui, aquilo que ele teve que lidar sobre Jesus, sobre os sacerdotes, sobre o povo. E no final veremos o que ele levou em consideração na sua definição, mas mais importante do que isso, o que Deus levou em consideração para que ele definisse aquilo que aconteceu, inclusive sobre o próprio Pilatos. Então, em resumo, o que a gente precisa ver é que só o amor gracioso de Deus, que é um Deus justo, consideraria salvar um povo injusto. É simplesmente isso. Só o amor gracioso de um Deus justo consideraria se dar por um povo injusto. É isso que a gente vai ver em 3 partes, 3 considerações. E eu quero que a gente veja primeiro uma consideração que Pilatos vê primeiro aqui, a consideração justa acerca de Jesus Cristo. Veja aí no primeiro versículo como é que o nosso texto começa mais uma vez. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus levaram-no e o entregaram a Pilatos. Bom, a gente já viu um pouco sobre o sinédrio há 2 sermões atrás, né? A gente viu sobre o julgamento do sinédrio e depois a gente deu uma paradinha para focar em Pedro, né? No domingo passado. Mas o sinédrio agora se reúne de novo, agora pela manhã, porque eles fizeram aquilo tudo de madrugada, né? Agora pela manhã eles se reúnem para ratificar a decisão injusta, como a gente viu que eles tinham tomado de madrugada, e enviar Jesus para o julgamento civil diante de Pilatos. Quem que é esse Pilatos, né? Bom, Pôncio Pilatos, o nome dele, era o governador romano ali na região da Judéia. Os judeus, eles não eram independentes, eles estavam debaixo do poderio dos romanos. Então, tinha sempre um governante romano em cada uma das regiões. E Pilatos era o governante romano ali na região da Judéia, onde estava Jerusalém. E Pilatos estava longe de ser um bom governante. A Bíblia indica que ele era um homem orgulhoso, cruel e, acima de tudo, interesseiro. Os relatos históricos, não só da Bíblia, né, porque tem historiadores aí ao longo da história, também mostram o que acham a respeito dele. Tem um chamado Filo de Alexandria, um historiador, que ele diz que Pilatos era inflexível, obstinado e sem misericórdia. Inclusive a Bíblia relata um fato dele, lá em Lucas capítulo 13, de que certa vez ele teve que lidar com uma questão com os judeus, e que era um povo a quem parece que ele gostava muito de se irritar contra, e ele mandou matar vários desses judeus sem dó nem piedade, mas ele fez mais do que isso. Ele mandou misturar o sangue desses judeus mortos junto ao sangue de sacrifício que ia para o templo, para humilhar mesmo. Ou seja, apesar dele ser o líder ali da região, o líder romano sobre os judeus, não nos parece que ele se agradava muito daqueles judeus. Então talvez por isso você possa pensar, então Pilatos vai
poderia, né, estar do lado de Jesus, né, já que ele não gosta dos judeus, e os judeus que querem matar Jesus, então talvez ele poderia tomar a posição por Jesus. Mas não é bem isso que acontece. Porque veja a sequência do texto, olha aí o versículo 2. Pilatos ele vai analisar a situação. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Bom, a pergunta de Pilatos aqui ela é praticamente a mesma que foi feita pelo sumo sacerdote lá no capítulo 14, no julgamento de Jesus pelo Sinédrio. É óbvio que aqui, rei dos judeus, é uma forma diferente de se referir ao Messias prometido nas Escrituras. Por quê? Porque isso era bastante conhecido para quem tinha um mínimo de contato com o povo judeu. O povo judeu esperava, sim, um redentor, esperava um Messias. Só que o povo judeu não cria que era Jesus. Mas Pilatos sabia que essa referência de rei dos judeus poderia sim ser a isso. E é por isso que ele pergunta isso a Jesus. E Pilatos ele é o governante romano na Judéia, como eu disse. Então tem um problema aqui, porque ele serve a um rei já. César, o rei de Roma. E em tese, ou politicamente falando, César é o rei também dos judeus, porque os judeus estão debaixo de Roma. Então Pilatos ele não pode simplesmente deixar para lá alguém que se intitula como rei, quando já há um rei para ele, que é César. E ainda mais pela resposta que Jesus dá aqui. Alguns dizem que Jesus ele não afirma nem nega nada, né? Ele só diz, tu o dizes. Mas eu, como muitos outros, penso que a resposta de Jesus é praticamente uma resposta afirmativa. Porque, olha o que está escrito lá em Mateus 26. Dá uma paradinha lá. Mateus 26, versículo 25. Mateus 26, versículo 25. Jesus já respondeu dessa forma uma outra vez. Para um outro personagem aí, chamado Judas. Está escrito assim, ó, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo... Deixa eu passar para frente aqui, né? Na verdade é o 25, eu anotei errado aqui. Então Judas, que o traía, perguntou, versículo 25, acaso sou eu, mestre, sou eu o traidor? Judas perguntando. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Veja que é a mesma resposta. Você acha que Jesus está respondendo algo que ele não sabe aí, ou algo que ele não quer dizer nada para Judas? Não, a resposta é quase que afirmativa para Judas também. A ideia é a mesma aqui para Pilatos. Só que essa resposta ela é muito mais do que aparenta. Ela não é só uma forma diferente de dizer sim. Jesus ele é sábio, extremamente sábio, ele é Deus, né? Então essa resposta de Jesus é uma resposta sugestiva para quem ele está respondendo. É como se ele estivesse dizendo assim, você faria muito bem em considerar essa pergunta que você está fazendo para mim. Tanto para Judas quanto para Pilatos. Judas pergunta, acaso sou eu o traidor? É como se Jesus estivesse dizendo, você sabe, Judas, e você faria muito bem se você pensasse a respeito disso. E a mesma coisa para Pilatos. Pilatos, pensa nisso que você está perguntando. O que isso acarreta para você? Porque veja, Pilatos agora tem uma consideração importante para fazer. Ele não tinha nenhum lado para tomar. Mas ele era o juiz da questão. E um juiz é o que espera-se de um juiz, pelo menos, é que ele deve procurar tomar o caminho mais justo. Por isso que na sequência do texto, ele quer ouvir mais sobre a questão para tentar tomar a sua decisão. E olha aqui como é que o texto segue no versículo 3. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Veja que os líderes religiosos, eles continuaram a acusar Jesus. E Jesus permaneceu calado mais uma vez, igual no outro julgamento.
Mais uma vez eu lembro cumprindo uma promessa lá de Isaías 53, quando a promessa diz que ele permaneceria calado no meio dos seus acusadores. E Pilatos se admira com isso. Por quê? Como a gente viu lá no capítulo 14, as acusações feitas a Jesus, elas eram mal fundadas, né? Elas eram mal feitas, eles não tinham boas acusações para fazer contra Jesus. Certamente Pilatos percebeu isso. Pilatos, ele é um governante ali já há algum tempo, e ele sabe, ele já deve ter feito vários e vários julgamentos, ele conhece as acusações normalmente feitas. Enquanto eles acusam Jesus de baderneiro, Jesus de um rebelde, de um revolucionário que quer se proclamar rei no meio daquele povo, o que Pilatos vê diante de si não é um homem assim. É completamente diferente do que as pessoas estão acusando ele. A maioria dos acusados, inclusive, Pilatos já deve ter visto, né? Deviam ser pessoas que falavam e falavam querendo se defender, querendo se justificar, querendo se livrar da condenação. Especialmente se a pessoa fosse um inocente, ela devia começar a falar e tentar se defender, mas eu não fiz isso, mas eu não fiz aquilo, não é assim, eu posso provar aqui, assim, assado. E Jesus permanecia calado. Pilatos vê um homem humilde, longe de ser um baderneiro, um revolucionário, do jeito que eles pintaram para ele, né? Mas que calmamente está ali aguardando o seu julgamento. Pilatos se admira com Jesus. Mas eu creio ainda que é mais do que isso, essa admiração de Pilatos. Pilatos se admira porque ele se deparou com alguém que era maior do que ele. É interessante, normalmente o título desse texto, inclusive na minha Bíblia está escrito isso, né? É Jesus perante Pilatos. Mas eu prefiro colocar como um pastor chamado John MacArthur, que ele intitula esse trecho o contrário. Ele coloca Pilatos perante Jesus. Porque é ele quem está diante do justo rei. Ainda que a situação de Jesus ali fosse deplorável, porque ele estava num momento de sofrimento difícil ali, mas ainda assim o peso da presença de Jesus, a gente até estudou isso há pouco tempo na escola dominical, né? A glória, o peso de Jesus era intimidador. Pilatos deve ter sentido isso. E aí quando você junta todas essas coisas, Pilatos ele certamente sabia o que ele devia fazer. Qual era a consideração correta que ele devia seguir? Ele diz isso abertamente no versículo 10. Veja lá. Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas não é só no versículo 10, olha no versículo 14 também. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? Pilatos sabia da verdade. Jesus não estava ali por motivos justos para ser condenado. Por isso que Pilatos não vê nele nenhum mal, nem algo que fosse justo para o condenar à morte. Longe disso. Pilatos sabia o que ele devia fazer, qual era o certo a se fazer. Mas há uma grande diferença entre você saber o que é a verdade e você comprar o que a verdade acarreta. Tem uma diferença muito grande de uma coisa para outra. Isso é importante para nós, porque perguntar se Jesus é o rei dos judeus, ele é o Messias esperado, é muito mais sério do que Pilatos imaginava. E eu preciso trazer isso para nós. Quando você diz que crê que Jesus ele é Deus, você já considerou sobre o que isso implica? Saber que ele é Deus é uma coisa, mas comprar essa verdade para você, aceitar aquilo que ela acarreta para você é muito diferente do que simplesmente saber. Você já considerou sobre isso? Porque um cristão, ele crê nisso.
Mas você sabe o porquê você crê nisso? Você já considerou o que isso implica para a sua vida? Saber que Jesus ele é Deus e que Ele é o seu Senhor? Pilatos ele considerou um pouquinho mais, sabia? Marcos ele resume um pouco aqui no texto. Outros evangelhos vão ampliar isso, e tem um que vai ajudar a gente. João capítulo 19, não precisa abrir lá não, eu vou ler aqui. João ele mostra como Pilatos considerou mais seriamente sobre isso. João 19, versículos 7 a 9, está escrito assim: Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele, Jesus, deve morrer porque a si mesmo se fez filho de Deus. Para Pilatos isso aqui não vale nada, porque ele não está nem aí com a questão dos judeus, né? Mas é importante, ele considera sobre isso. Opa, peraí, não é só rei dos judeus. Ele diz que ele é o filho de Deus. E aí o texto de João continua. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Então, tornando a entrar no pretório, perguntou para Jesus: da onde você é? Deixa eu conhecer mais você, porque, peraí, agora foi além. Eu preciso compreender quem é você, porque aparentemente você é mais do que eles estão dizendo. E para você, meu irmão, você já considerou isso? Você já considerou quem é Jesus para você? Quando a Bíblia diz que o cristão vive pela fé em Jesus, fé na palavra, ele não está dizendo para você, ela não está dizendo para você simplesmente crer por achismo ou por emoção, ou falar, não, acho que isso aqui é interessante, eu vou crer nisso. Não. O livro de Hebreus diz mais, ele diz que fé é algo racional. Lembre-se, fé é certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Não é só você dizer, eu creio. É você ter convicção, é você ter certeza daquilo. Você já considerou sobre quem é Jesus para você? Isso é extremamente importante na sua caminhada cristã. É por isso que Pilatos não levou a justa consideração para frente, porque ele não tinha essa fé. Por isso, infelizmente, ele vai dar lugar a outras considerações. E essa é a segunda coisa que a gente precisa ver no texto. O texto vai nos mostrar agora as considerações injustas dos sacerdotes e do povo. Essa é a segunda coisa, então, que a gente precisa ver agora. A segunda consideração que Pilatos tem diante dele, do povo e dos sacerdotes. Então, no segmento aqui da história, a gente já sabe que Pilatos tem na cabeça qual é a coisa justa a ser feita. Mas ao invés dele fazer isso, dele ser direto e cumprir com o seu dever de juiz e fazer o que é justo, ele não quer ficar mal na fita com ninguém. Então ele vai ter uma ideia. Veja aí a partir do versículo 6, como é que a história segue. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Perceba que Pilatos ele vê uma oportunidade ali no que está acontecendo na história. Havia esse costume de soltar um preso em época de festa. Era Páscoa, tinham aqueles presos, então ele logo pensa em usar desse costume para se livrar do peso de condenar Jesus. Ele não quer se ver mal com o povo, mas ele também não quer se ver mal com alguém que ele considerou que é algo mais do que o povo está dizendo. Então ele tem essa saída aí que ele pode ter. Tem um costume que fazem,
Como eu não vejo mal nenhum nele, eu vou soltar ele, porque o outro que está aqui é muito pior, né? Então, beleza, a ideia dele é essa. E talvez você possa achar estranho, porque no relato de Marcos parece que é a multidão que se lembrou desse costume antes, né? Mas Marcos, ele, como eu disse, ele resume a história. O Evangelho de Lucas, ele vai mostrar que foi Pilatos quem disse antes que não via crime nenhum em Jesus. O Evangelho de Lucas diz que Pilatos disse isso para o povo, né? Eu não vejo crime nenhum nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou castigá-lo, em seguida eu vou soltá-lo. Certamente já pensando em pedir esse costume, em cumprir com esse costume, né? E aí foi então que a multidão começou a pedir que isso fosse feito, mas não com Jesus. Mas Pilatos antes ele vai instigar o povo, tentando impor disfarçadamente a vontade dele aí para o povo, né? Como se ele virasse para o povo e falasse assim: vocês vão querer que eu solte o rei dos judeus, né? E por quê? A gente já viu no versículo 10, mas vale a pena ler ele de novo no contexto, né? Porque Pilatos bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Pilatos não queria esse peso de condenar um homem que era provavelmente mais do que o povo achava e que estava sendo condenado injustamente. E o Evangelho de João nos ajuda aqui de novo. Lembram quando Pilatos, após ele ver que o crime atribuído a Jesus pelos judeus foi de se fazer filho de Deus, e aí ele virou para Jesus e perguntou: "Da onde você é?" Jesus ele não responde nada para Pilatos, ele fica calado. E Pilatos segue o diálogo. Lá no Evangelho de João diz que Pilatos vira para Jesus e fala assim: "Você não vai me responder nada? Você sabe que eu tenho autoridade para te crucificar?" Nesse instante, Jesus dá aquelas respostas magistrais. Jesus diz assim: "Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem." E João ele vai acrescentar, ele vai fazer um adendo aqui, de que a partir daí, a única coisa que Pilatos queria era soltar Jesus, porque ele estava atemorizado. Ele não queria essa responsabilidade de condenar alguém que se dizia filho de Deus. Mas Pilatos ele até tenta insistir com o povo, né? Para tentar fazer isso, para tentar soltar Jesus. Não porque Pilatos era bonzinho, tá? Não tenha isso na sua mente. Ele queria só livrar a sua pele. Mas ele tenta insistir com o povo. Olha o versículo 12 do nosso texto. Mas Pilatos lhes perguntou: "Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus?" Eles, porém, clamavam: "Crucifica-o!" Mas Pilatos lhes disse: "Que mal fez ele?" E eles gritavam cada vez mais: "Crucifica-o!" Então agora Pilatos ele tem duas considerações nas suas mãos. Não só a da verdade que ele já tinha na mente, de que Jesus estava injustamente ali sendo acusado, mas agora ele também tem a consideração do povo e dos sacerdotes, que querem, porque querem contudo que Jesus seja entregue à cruz. Veja que não são só os líderes judeus. E Pilatos agora se encontra numa sinuca, né? Porque ele pergunta para o povo, e o povo responde: "Crucifica-o." Bom, para a gente tratar disso, primeiro o texto diz que os sacerdotes começam a incitar o povo e pedir a soltura de Barrabás. Isso destruiu os planos de Pilatos. Porque Pilatos não ia conseguir ir contra a pressão popular. Ele devia ir pela verdade. Mas os sacerdotes sabiam que ele não iria contra a pressão popular. Mas o ponto que eu quero aqui é o quanto o pecado, o mal, ele corrompe. É o mal das suas piores formas aqui. Líderes religiosos maquinando o povo para matar um homem por inveja. E eles mostram isso para que Pilatos fosse também
convertido, vamos dizer assim, a levar Jesus à cruz. A gente já falou do coração corrupto desses líderes religiosos. A pergunta agora que fica é como é que o povo mudou de ideia tão rápido? Eu não sei se você lembra, mas uma semana antes, ou na verdade 5 dias antes, no domingo, conhecido como Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, você lembra desse trecho? Jesus montado num burrinho entrando em Jerusalém, o que o povo estava gritando para Jesus? Hosana ao filho de Davi. Parecia que o povo cria, que ele era, de fato, o Messias. Aquele mesmo povo viu os milagres de Jesus. Aquele mesmo povo viu os ensinos maravilhosos de Jesus. Como é que um povo desse consegue mudar de opinião tão rápido para ser coagido e condenar Jesus à morte? Meu irmão, aqui a gente tem a prova cabal de que o povo, em sua grande maioria, não estava seguindo Jesus porque o amava ou algo assim, mas era só para usar mesmo, para obter o que tinha de bom para oferecer, o que Jesus tinha de bom para oferecer. Alguns até tentam mudar um pouco aqui, dizer que eram grupos diferentes, mas isso é muito improvável. Certamente tinha pessoas diferentes no grupo lá que gritou Hosana ao filho de Davi, e agora o grupo que grita crucifica-o. Mas em tese, certamente deveriam ser grande parte das mesmas pessoas. Jerusalém não era uma cidade tão grande assim. E o povo todo ia com curiosidade atrás de ver o que estava acontecendo. Então, muito provavelmente, eram a maioria das mesmas pessoas. A diferença é que agora, elas pensam diferente de Jesus. No início, elas esperavam que Jesus fosse o Messias conquistador. Mas eles viram que não era isso que Jesus veio trazer. E tem algo muito importante para a gente aprender aqui. Que perigo é deixarmos ser levados por influências. Ser levado pela emoção, ser levado pela palavra de alguém que fala bonito, sem pensar no fato do que você está falando a partir daí. Porque veja, o povo estava diante de Jesus sendo condenado, e aí os líderes religiosos, os líderes dos sacerdotes, começaram a colocar a sementinha errada ali no meio do povo. Não, vamos querer soltar Barrabás, vamos condenar Jesus, vamos pedir a cruz para Jesus. E o povo começou a ouvir. Por isso, mais uma vez eu digo, a importância da gente considerar sobre aquilo que a gente acredita. Não somente em questões de fé, sobre tudo que você diz e fala na sua vida, em questões de política, em questões que você está no meio de uma roda com amigos. Às vezes a gente é influenciado nesses momentos, no meio dos amigos do trabalho, na faculdade. Às vezes a gente é igual a esse povo, porque é muito mais fácil seguir o que um líder diz, ao invés da gente correr atrás de checar a informação. Meu irmão, aquele povo tinha a palavra de Deus. Não tinha o Novo Testamento, mas tinha o Antigo Testamento que falava tudo sobre Jesus. Eu falei de várias promessas que Jesus e profecias que Jesus estava cumprindo aqui. O povo sabia, ou poderia saber, mas eles preferiram ouvir o cochicho de um líder corrupto no ouvido deles e seguir sem nem checar a informação. É assim que os cancelamentos ocorrem. As pessoas nem checam a informação, só seguem aquele que é o influenciador deles e pronto. As pessoas muitas vezes acusam os cristãos disso, Mas a própria Bíblia diz o contrário disso, Vocês lembram dos cristãos de Bereia? Quando Paulo prega a palavra, os cristãos de Bereia, eles não aceitam o que Paulo diz, assim de pronto. O que eles falam? Deixa eu checar aqui na Bíblia o que esse homem aqui está falando. Meu irmão, é importante fazer isso. Leia,
a palavra. Você crê? Então tenha certeza daquilo que você crê, daquilo que você faz e daquilo que você diz. E sobre essa consideração da nossa fé, eu deixo uma pergunta. Será que estamos aqui certos de que Jesus ele é o Senhor e que é isso que a gente deve fazer mesmo aqui? Ou será que a gente está aqui apenas por outros motivos, talvez privilégios que você tenha, ou porque você vem aqui desde criança? Qual é a consideração que você tem por isso? Porque Pilatos, ele considerou sobre a verdade, sobre a opinião injusta dos sacerdotes e do povo também. E ele escolheu a mentira, porque ele considerou melhor desprezar a verdade e seguir com aquilo, porque para ele era melhor. Você já fez essa consideração? Por que você está aqui? Por que você é um cristão? Quem é Jesus Cristo para você? Você sabe o porquê disso no seu coração? E eu preciso então mostrar um último ponto. Algo que, ao você pensar nessas coisas, você precisa levar isso que eu vou falar por último em consideração. Pilatos, ele ponderou sobre essas considerações e ele descartou a verdade, optando pelo seu próprio bem. Mas isso não foi uma derrota do Filho de Deus. Na verdade, era exatamente isso que devia acontecer. Era esse o plano. Porque havia uma consideração que Pilatos não tinha conhecimento, a consideração divina. E ela é completamente oposta à do amor próprio que Pilatos tinha. Esse é o nosso último ponto. A consideração divina, quando o justo toma lugar do injusto. Eu comecei o segundo ponto dizendo que, infelizmente, Pilatos deu lugar às considerações erradas. Mas na perspectiva desse terceiro ponto aqui, eu poderia dizer que foi felizmente. Deixa eu explicar isso. Vamos ver o finalzinho do texto. Olha o versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O Evangelho de Mateus ele diz um pouco mais sobre essa história. Você lembra do clássico dito que Pilatos, o que ele faz? Lava as mãos, é Mateus quem diz isso, para tentar se mostrar inocente do sangue de Jesus. E eu me impressiono com o que Mateus diz depois disso. Ele diz que o povo confirma isso. Lá em Mateus 27, versículo 25, diz que o povo diz assim: pode mandar crucificar Pilatos, porque seja o sangue desse homem sobre nós e sobre os nossos filhos. Pesado isso. O povo foi ludibriado de tal forma que eles nem se importavam em levar a culpa pelo sangue de Jesus. Mas eu acho interessante que Marcos ele pula esse incidente. Por quê? Porque o fato de Pilatos fazer isso e do povo dizer aquilo não tira a culpa nem de um e nem do outro. Todos são culpados pela morte de Jesus. Então Pilatos atende o pedido do povo, solta Barrabás e entrega Jesus à morte. Essa palavra entrega é interessante. Quem é que entrega? No texto aqui o sujeito é Pilatos, né? Ele que entrega. Só que Atos diz uma coisa diferente, Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos 2, versículo 23, quando Pedro está pregando, ele fala sobre Jesus assim: sendo este Jesus entregue por quem? Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes e ele foi crucificado. Ou seja, Pilatos entregou.
mas foi porque Deus entregou antes. Tenha isso em mente. E por quê? Esse texto aqui que a gente está lendo agora, Marcos 15, é quase uma ilustração vívida do Evangelho. O fato que aconteceu é quase uma ilustração. Eu falei pouco de Barrabás até agora, porque eu deixei para agora. Barrabás, ele é anunciado, a gente sabe pouco sobre ele, mas como é que ele é anunciado aí? Um assassino preso com amotinadores. O que é um amotinador? São revolucionários, baderneiros. Então, provavelmente, eles estavam fazendo uma revolução ali, muito provavelmente contra o governo romano, e aí aconteceu alguma loucura ali, algum problema, e Barrabás foi envolvido ali no meio de um assassinato, e ele mata alguém. E por isso que ele foi preso. Ele é um assassino e ele é um baderneiro, né? E ele merecia totalmente ser condenado por aquilo que ele fez. Mas o povo pediu para que ele fosse liberto, enquanto Jesus, o inocente, em quem Pilatos diz que não vê nenhum mal, porque ele realmente não tem nenhum mal, ele foi entregue à cruz sob quais acusações? As mesmas acusações de que ele era um baderneiro, de que ele era um revolucionário. Engraçado que o nome Barrabás, em hebraico, significa filho do pai. E a ironia fica mais clara ainda aqui. O que tem o nome de filho do pai e é um assassino fica livre, enquanto o verdadeiro filho do pai, filho de Deus, é condenado no seu lugar. E eu acrescento, ele foi condenado para que muitos também pudessem se tornar filhos do Pai do céu. É o justo morrendo pelo injusto. Esse é o plano divino. Essa é a consideração que Pilatos não conhecia. É a consideração de Deus. Só assim o plano poderia funcionar. Segundo o costume judaico, Barrabás ele poderia ser solto e perdoado por causa da festa ali. Mas segundo o costume, para não dizer lei de Deus, a única forma de pagar pelo pecado é derramando sangue e morte. Esse é o preço que o pecado cobra. E só o sangue mais puro e inocente de alguém que jamais cometeu qualquer mal poderia se colocar no lugar do injusto. Meu irmão, quando o Filho de Deus é entregue à cruz, a partir daí você tem a oportunidade de se tornar um filho de Deus, um filho do Pai também. Barrabás se tornou livre. E você, quando Jesus vai à cruz, pode se tornar livre também. Livre da culpa do pecado, livre do poder do pecado, livre do peso da lei, livre da morte eterna, livre de tudo aquilo que afasta você de Deus. O caminho da cruz de Cristo, quando ele percorre esse caminho, significa que agora você tem um caminho livre para acessar ao Pai. É isso que Deus leva em consideração quando ele envia Jesus à cruz. Pilatos ele teve a opção de falar a verdade e libertar Jesus, mas ele preferiu considerar o quanto ele ganharia se seguisse o pedido injusto da multidão. Em contrapartida, Deus enviou ao mundo o seu próprio Filho, o caminho, a verdade e a vida, para que ele pudesse se colocar no lugar do injusto e assim conceder justificação a todo que nele crê. E quando eu digo todo, é todo mundo mesmo. Todo mundo mesmo. Porque tem um pai da igreja chamado Tertuliano, 150 anos depois de Cristo ele viveu. Talvez um pouco menos. Ele escreve nos seus escritos que no fim da vida, Pilatos e a sua esposa se converteram a Jesus Cristo. Eu não sei se isso é verdade, mas se for, eu não duvido.
porque a consideração amorosa de Deus salva até os seus maiores condenadores. Essa é a mensagem central do Evangelho. É uma mensagem esquecida e cancelada nos dias de hoje. Cancelada por pessoas que mal olham para o que o Evangelho de fato representa, que chamam de mentira a verdade das Escrituras. Mas o importante aqui é que essa mensagem é verdadeira, sendo ela cancelada ou não. Porque enquanto o mundo cancela por amor próprio, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nem Pilatos, nem aquele povo que gritou crucifica-o, nem aqueles sacerdotes. Basta crer que tem a vida eterna. É somente isso que eu e você precisamos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, pela obra amorosa do seu Santo Filho Jesus no caminho da cruz. Ele foi humilhado, foi julgado injustamente, mas ele permaneceu calado, porque ele sabia que isso era o necessário, porque ele considerou a nós, mesmo sendo pecadores, porque essa era a única forma de nos salvar. Nós louvamos ao Senhor por isso, e nos ajude a agradecê-lo cada dia mais através da nossa vida. É o que nós pedimos no nome dele. Amém.